Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Aleluia, Jesus. No capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler aqui, gente, porque eu estou sem óculos. E aí nós temos um problema. Que bom, obrigada. Aleluia. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos em uma série de ministrações falando a respeito de milagres, de curas, de libertação. O Senhor tem marcado um tempo para libertar, para curar e para fazer grandes milagres em nossas vidas. Você crê nisso, querido? Você recebe isso? A palavra vai dizer que era em uma festa, dos judeus, Jesus vai até um lugar onde tinha um tanque chamado Betesda. Aqui nós vamos encontrar algumas problemáticas nesse texto. Antes de falar dessa problemática do texto, eu acho importante que nós prestemos atenção em todos os pontos da palavra do Senhor. Ele vai deixar claro que depois daquelas coisas, havia uma festa dos judeus. Haviam 3 festas onde o povo, eles precisavam ir a Jerusalém para festejar: Pêssar, Pentecostes e Tabernáculos. Pêssar, Pentecostes e Tabernáculos. Eram as 3 festas que era obrigatório para todo judeu que não morava em Jerusalém subir a Jerusalém para então cultuar o Senhor e fazer as suas ofertas ali naquele lugar. As festas bíblicas, para quem não tem um entendimento acerca de tempos e estações, acha que é só uma festa de judeu. Mas todas as festas bíblicas, elas marcam um tempo. E existe em cada festa uma liberação profética para algo específico. O tempo de Deus, ele é cíclico. Todos os anos ele vai se repetir. Todos os anos tem Pêssar, todos os anos tem ázimos, primícias, Pentecostes, tem trombetas, Yom Kippur e tem tabernáculos. Porque é um tempo cíclico. E em cada tempo desse existe uma liberação do Senhor. Uma liberação profética. E sempre Jesus escolheu uma das festas para manifestar sobre as pessoas algum tipo de milagre, algum tipo de cura, algum tipo de libertação. Os teólogos disputam entre si que pode ser em Páscoa ou então em tabernáculos. Mas eu particularmente penso
que é mais provável que seja tabernáculos. Por quê? Da forma que Jesus se apresenta para aquele homem, da forma que Jesus fala com aquele homem. Havia um lugar chamado o Tanque de Betesda. E existe uma discussão teológica acerca disso. Porque em vários textos não existe aquele versículo que diz sobre o anjo. Ô, gente, está um barulho aí. Vocês estão ouvindo esse barulho esquisito? Tem como consertar? Porque está tirando até a minha concentração. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Eu nem sei onde eu estava, mas eu vou me encontrar. O tanque. Existe uma discussão teológica acerca desse tanque. Porque nos textos mais originais, não vai existir essa parte do texto em que diz que havia um anjo do Senhor que descia para agitar as águas. Em outras traduções vai estar entre colchetes. E todas as vezes que estiver uma frase na Bíblia entre colchetes, é para você fazer uma atenção ali, porque aquela frase pode não estar nos escritos originais. Então, esse texto, essa parte, em vários textos dos originais, ele não contém. Então, acredita-se que os copistas colocaram lá para uma maior compreensão, para que explicasse o porquê daquelas águas que eram agitadas. A verdade é que naquele lugar era um ambiente onde a Bíblia vai dizer que havia uma multidão de doentes, uma multidão de pessoas precisando do socorro do Senhor, em busca de um milagre, literalmente em busca de um milagre. Só que naquele lugar, depois de muito tempo, se descobriu, arqueólogos descobriram que lá era o templo do deus Asclépio, ou Esculápio, que era o deus da medicina, onde o símbolo dele é aquela serpente, que inclusive hoje também é o símbolo da medicina. Então naquele lugar era um templo pagão. Aquele lugar era um lugar onde havia muitos doentes, porém buscando a cura e o milagre no lugar errado. E Jesus vai para essa festa para manifestar o sentido da festa. Ele estava naquela festa, mas toda festa é para liberar algo da parte do Senhor. E Jesus, quando chega naquele homem, onde havia um tanque, onde acreditava-se que quando um anjo descia, agitava-se as águas, quem pulasse primeiro seria curado. Jesus chega naquele lugar. Por que eu acredito que era então tabernáculos? Porque em tabernáculos Jesus ele se apresenta e ele vai dizer: quem tem sede venha a mim e beba. Ele vai falar sobre um rio de águas vivas que flui do nosso interior. Então ele vai se apresentar para aquele homem, e que era judeu, e que estava em um templo pagão, buscando algo que ele acreditava ser o melhor para a vida dele, mas no lugar errado. Ele estava esperando um anjo agitar as águas, que na verdade não era um anjo, era um templo pagão. Mas Jesus, ao invés de ir para o templo adorar o Senhor, ele vai até aquele homem. No Evangelho de João, este é o único milagre onde Jesus vai até a pessoa. Nos outros milagres que Jesus fez, sempre a pessoa chegou até ele no Evangelho de João. E aí Jesus ele decidiu encontrar aquele homem para resgatá-lo daquele lugar. E deixa eu te dizer uma coisa, a história dele era triste. Ele estava inválido, não conseguia se colocar de pé sozinho. Era uma história difícil, era uma história de dores. Mas eu quero te dizer que por mais difícil que era, toda história é comum até Jesus passar por ela. E Jesus decidiu passar na história daquele homem naquele dia. Seja profético para você mesmo nessa hora. Fala: Jesus vai passar na minha história hoje.
Eu não sei o que você está precisando, mas repita para você: Jesus vai passar na minha história hoje, e o que era comum vai se tornar extraordinário, porque Deus vai mudar o quadro em que você está vivendo. Você acredita nisso? Como que a gente sabe que ele era judeu? Porque Jesus, depois que cura, que aquele homem é curado, ele fala para ele aonde? No templo. E os fariseus vão ficar discutindo com ele porque que ele estava carregando a cama naquele dia. Então ele era um homem, filho de Abraão, ele era um homem crente, e ele estava buscando a cura dele em um método onde Jesus não estava. Porque qualquer método que se oferece por aí, se não tem Jesus, é feitiçaria. Qualquer tipo de libertação que Jesus não é o centro, é feitiçaria. Qualquer nível de milagre, se Jesus não está envolvido, não é milagre, é feitiçaria. E nós estamos buscando libertação, cura e um milagre onde Jesus não estava. Só que Jesus é tão lindo que ele vai entrar no território do inimigo, ele vai botar o pé na casa do inimigo para mostrar que onde ele chega não tem anjo, não tem capeta, não tem água, não tem tanque. Onde Jesus chega, a autoridade é toda dele. Aí tem crentes buscando em coach a resolução de todos os problemas da sua vida, e não vai para a palavra. Tem pessoas buscando em um passo a passo. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, me dá um passo a passo, uma pauta de libertação. Tem gente que está confiando na pauta. Tem gente que está confiando na oferta. Tem gente que está confiando no método, mas não acredita que é Jesus quem faz. Aí Jesus não faz e ele fala: o método não está funcionando, e ainda põe a culpa em Jesus. Meu sobrinho, ele foi assassinado. E a minha mãe crente. E a minha tia, ela é do espiritismo pesado, de fazer cirurgia e daquela necromancia. Tem o hábito da necromancia. Minha tia falou assim: Jandira, você não sabe se o Igor, como é que o Igor tá? Vamos lá no centro para você falar com ele. Para ir lá falar com o morto. Jandira, vamos lá. Minha mãe crente. Mas ela viu ele sendo assassinado. Ela viu ele na esquina da casa dela, o filho dela com 2 tiros na cabeça. Ela que criou ele. E ela passou por um momento de uma tribulação emocional tão grande, uma perturbação emocional tão grande, que quando a minha tia falou: vamos lá para você falar com o Igor, por um instante ela pensou: acho que eu vou. Porque existem momentos que a gente passa por problemas tão complicados que a gente fica assim: ah, mas e se eu for lá? Ah, mas e se eu for lá? Mas e se ela jogar as cartas para mim? Mas se ela jogar os búzios para mim? Ah, eu vou lá, é um centro espírita, mas eles fazem caridade. E se eu for lá? Aí o Senhor está falando para alguém que entrou aqui hoje: e se você for lá, vai ter morte na sua casa, morte espiritual. Se você for lá, vai ter morte de perda de salvação. Ele estava há 38 anos enfermo, buscando uma cura onde não tinha cura. Pastora, mas eu acredito que era um anjo do Senhor. Você acredita em um Deus que vai botar um monte de gente num lugar para correr e disputar entre si uma cura? Mas que Deus é esse? Vai lá. Gente, vocês acham que era bonitinho, né? Ai, a água agitou. Não, querido, hoje é o meu dia, deixa que eu vou. A água agitava: sai da minha frente, empurrava, atropelava, batia, matava, machucava. Eu vou primeiro, hoje é meu dia. Deus faria isso? E nós vivemos em uma disputa tremenda. Não importa o que vai acontecer com a minha família, mas eu preciso ser curada a qualquer custo. Eu preciso do meu milagre a qualquer custo. Eu preciso salvar a minha empresa a qualquer custo. Aí vem alguém
oferece uma chance para você ser laranja, ganhar um dinheirinho que vai salvar a sua empresa. Ai, o que que tem? Eu preciso salvar a minha empresa. Vendeu a alma para o diabo. Bem aí. É só uma cura, pastor, é só uma reza. Ela só vai me benzer. Vai lá. Há 38 anos ele estava no lugar errado. E tem gente que está a vida inteira dentro da igreja, mas está com a motivação errada, está com o coração no lugar errado. Não é o método, não é a pauta, não é a oração do fulano, não é a oração do ciclano. É Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Não é o pastor fulano, não é o profeta ciclano, é Jesus. As pessoas começam a idolatrar líderes. Se o pastor não vier no culto, eu não vou para o culto. O culto não tem graça sem um pastor. É porque ele é o dono da igreja, disseram. Eu vou no culto. Gente, eu tenho uma preguiça disso aqui, eu vou explicar. A gente ministra, a palavra do Senhor é liberada. O Senhor libera uma ação profética no ambiente. Pega esse negócio, termina o culto, a pessoa chega pra gente e fala o quê? Pastor, ora pra mim. Oro, querido, qual que é a causa? Ah, não, vê aí o que Deus fala. Oh, se Deus não falou contigo na palavra, é porque Ele não quer falar com você de forma específica, direta, só com você então, querido. Há 38 anos esperando um milagre que não chegava, sabe por quê? Porque ele era filho de Abraão. Enquanto você estiver buscando do jeito errado, no lugar errado, com as suas expectativas em pessoas e não em Jesus, aquilo que você está buscando não vai chegar. Enquanto você estiver esperando que o passo a passo funcione e não Jesus na sua vida, não vai funcionar. Vai morrer doente, vai morrer sem milagre. Jesus, ele parou o que ele estava fazendo. Ele não foi no templo naquele momento, sabe para quê? Para mudar a história daquele homem, para resgatar a identidade dele. Sabe o que está precisando? De haver esse resgate da nossa identidade, de quem nós somos em Deus, a que reino nós pertencemos, quem é o nosso Pai. Era filho de Deus, mas estava na casa do capeta. Era filho de Deus, mas estava buscando na feitiçaria. Era filho de Deus, mas estava esperando que pessoas fossem fazer. Queridos, ainda que Deus use pessoas, a nossa esperança, a nossa expectativa precisa ser nele. Ah, se eu for cuidado pela pastora fulana, vai melhorar a minha vida. Não, a pastora fulana não está dando conta da vida dela muitas vezes. Está colocando a expectativa em pessoas. Está colocando a dependência da cura dele em coisas, em movimento. Movimento é bom, mas não transforma. Movimento é gostoso, mas não liberta. Movimento é maravilhoso. Ah, se o culto não tiver uns gritos, uns movimentos, que culto frio. A expectativa está no barulho. A expectativa está no movimento. A expectativa está em quem canta. O milagre não vai manifestar dessa forma. A expectativa está se o profeta descer e ir lá e botar a mão na cabeça. Isso não atrai milagre. Você sabe o que atrai milagre? Jesus, eu estou aqui. Se o Senhor me curar hoje, glória. Mas se o Senhor não curar, glória. Jesus, eu vou voltar no outro dia. Se o Senhor fizer, glória a Deus. E se não fizer, eu vou voltar depois. Ainda que a nossa expectativa não deve estar em pessoas. Nós, como pessoas, irmãos e filhos de Deus, nós precisamos buscar para nós esse desejo de ajudar o próximo.
Nós precisamos trazer para nós aquela responsabilidade de não deixar o nosso irmão caído. Querido, nós vemos as pessoas sentadas do nosso lado todos os dias com aquele problema e temos coragem de levantar, de ir embora e nem sequer falar: está tudo bem com você? Sabe essa responsabilidade que nós precisamos trazer para os nossos ombros? Essa, quando vê, pastor Washington, um irmão caído, é você parar, pegar ele, colocar nos ombros e falar: eu não te deixo aqui, eu não te largo para trás, onde eu for eu te carrego, onde eu for eu te levo, mas você não fica aqui paralítico, no chão sozinho. Nós queremos milagre e achamos que vai acontecer quando há movimento. Quando há o movimento de águas, que não são as águas do Espírito Santo. Queridos, muitas vezes o movimento vai vir e é do Senhor e vai ter um barulho gostoso, e nós vamos rodar no manto, eita glória. Mas tem dias que vai vir uma brisa suave, que vai arrancar a depressão da alma de Elias. Tem dias que Deus vai chegar fazendo barulho no monte, pegando fogo, tremendo terra, terremoto chega junto. Mas tem dias que Ele vai chegar e vai falar assim, ó, baixinho, só para você: o que queres que eu te faça? O nosso problema é que quando Jesus pergunta pra gente: você quer ser curado? A gente não sabe se a gente quer ou não. Porque quando eu permaneço doente, as pessoas me enxergam. Se eu permanecer doente, com o mesmo problema a vida inteira, as pessoas vão me enxergar e vão me ver. E se eu for curado? Eu vou me tornar invisível. Não, queridos, você vai ser agente de cura para outras pessoas. Chegou um tempo desse milagre no nosso interior acontecer, sabe para quê? Porque Deus está contando com você, está contando comigo, para uma seara grandiosa, para ser trabalhadores dessa seara. Deixa eu te falar uma coisa: quando você chegar diante de Deus, o que você vai apresentar nas suas mãos para Ele? Mas nessa noite o Senhor trouxe pessoas aqui para você ouvir essa pergunta: você quer ser curada? O que queres que eu te faça? Pastor, eu tenho feito de tudo e nada muda. Pois é, mas agora é Jesus te perguntando: você quer ser curado? Pastor, eu já tentei de tudo e a minha vida financeira não vai. Pois é, mas é Jesus hoje te perguntando: o que você quer que eu te faça? Pastor, é essa depressão do inferno que não sai de dentro de mim. Mas é Jesus hoje perguntando: o que queres que eu te faça? Pastor, eu fui caluniada, eu não sei mais o que fazer, o meu nome está na boca do povo. Aí Jesus está perguntando: o que você quer que eu te faça? Porque tem gente extremamente ferido, porque foi caluniado. E aí deixa eu te contar um segredo: você vai querer se vingar, não vai? Pisou no meu calo, eu vou lá tomar satisfação agora. Perdeu a justificação de Deus. Se te feriram, espera que Deus te justifica. Se te feriram, espera, porque é Deus quem vai te justificar. Se te roubaram, espera, porque é Deus quem vai devolver para você e te restituir. Em nome de Jesus. O que queres que eu te faça? Ninguém me ajuda com nada. Eu não tenho ninguém para me colocar dentro daquele poço. Jesus estava diante dele falando assim: para que você quer saber de poço? Nesse poço não tem nada para você. Dentro desse poço não tem nada que te sirva. Essas águas não são para você. Deixa eu te contar uma história. Deus não é Deus de água parada. Deus é o Deus de fontes de águas vivas. Se onde você está buscando cura e milagre é um poço de água parada, corre, sai de lá. Porque o que vem de Deus é um rio que flui. E esse rio, quando ele começa a fluir, ele vai arrancando a depressão,
Ele vai arrancando todo tipo de transtorno mental. Ele vai colocando a casa em ordem. Esse rio, quando começa a fluir do nosso interior, as nossas dores deixa de ser o centro da nossa atenção. Se as suas dores e os seus problemas é o centro da sua atenção todos os dias, é porque dentro de você tem uma água parada que não está se movimentando. E Deus não é Deus de água parada. Deus é o Deus do rio que flui. São águas vivas que lava, que renova, que restaura, que muda a história, queridos. Pelo amor de Deus, entenda isso. Pastora, o que eu vim fazer aqui hoje? Eu não sei, eu que te pergunto, o que você veio fazer aqui hoje? Pastor, eu vim a só mais um culto, então você vai voltar do mesmo jeito. Ele estava no lugar errado, mas havia uma expectativa dentro dele. Você está no lugar certo e vem como se fosse só mais um dia da semana. Ele estava no lugar errado, mas havia uma expectativa, uma esperança de cura e de libertação para ele. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, entramos, saímos e nada muda, porque nós não temos expectativa no Deus que é capaz de todas as coisas. Mas se fosse um coach, eu tenho um método para você. Dá 3 pulos de manhã. E aí você fica, eu sou rica, rica, rica. Eu sou rica, rica, rica. Eu estou curada, curada. Você ficava o dia inteiro andando para lá e para cá no meio da rua. Eu sou rica, rica, rica. Mas por que essa expectativa não é gerada no seu espírito na presença do Senhor? Por que você não acredita que esse Jesus que mudou a história daquele homem também vai mudar a sua? Por que a sua expectativa não está nele verdadeiramente? Por que você fala com os lábios, mas o seu coração não acredita naquilo que está saindo? Porque essa fé morta. Pastora, tem 10 anos que eu estou doente com isso. Tem 10 anos e vai ficar mais 10 se a sua expectativa em Cristo não for diferente. A Bíblia diz que todas as bênçãos já foi liberada, já foi enviada da parte dele para nós, nas regiões celestiais. Pastor, e o que eu faço agora? Toma posse disso, acessa, traz a existência, pega o que já é seu, viva o que já é seu, para de mendigar, pegue essa cama e anda. Jogue esse trapo imundo fora. Arranca do seu espírito esse negócio que todo mundo olha e já sabe. Ah, lá vem ela, coitada. Ah, lá vem ele. Ih, já até sei. Pega esse trapo imundo e joga fora. Pega aquilo que te marca como uma pessoa doente, dependente e que nunca muda a história da vida e joga isso fora. Pega a tua maca, queima isso, levanta e anda. Começa a viver no espírito, para de falar da boca para fora. Não é o seu dízimo que vai mudar a sua história. Ainda que você precise ser fiel, não é Ele que muda a sua história. É Jesus, é o Deus do dízimo. Fez errado 50 anos. 2 anos se converteu, que é que mudou tudo na vida. Da noite para o dia. Já estou até desistindo, então desiste e vai embora. Porque com Jesus não é assim não, querido. Existe um processo para transformar o seu caráter. Pastora, mas não é culto de milagre? É. Mas o maior milagre é a transformação da mente. Porque é essa que te impede de viver o milagre.
é uma mente infrutífera, cadeias na mente, fortalezas na mente, nos impedem de crer verdadeiramente, nos impede de acessar o que é nosso, e nos impede de fluir dentro desse rio e derramar sobre as pessoas. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Assim como Jesus falou para aquele homem, Ele está falando para nós aqui. Você quer ficar são? O que queres que eu te faça?